Neste vídeo vamos refletir sobre o ego. Não é? O ego é uma dimensão da mente, não é? Elaborada, pensada, descoberta, digamos assim, e valorizada por Freud. A segundo momento do mapeamento da mente humana, ele mapeou assim o id, o ego e o superego. O superego. Hoje, nesse vídeo, é um vídeo curto para não cansar, mas se você puder também divulgar, se inscrever nesse canal e compartilhar, não é? Se você acha que convém. Eu acho que sim, tá? Eu acho que convém. Então vamos ver. O ego é constituído durante toda a vida humana. Ele surge do id, do confronto com a realidade. O ego significa eu, o id significa o outro, outra pessoa. Nietzsche chamou de es. Segundo Freud, dentro de nós temos duas forças distintas. Nós mesmos, né, tomamos consciência disso e controlamos. Muitas vezes uma parte e a outra não, nem sempre a gente consegue. E às vezes impulsa coisas dentro de nós em que na verdade a gente nem conhece, nem reconhece, nem sabe por que agimos assim. A pessoa às vezes não sabe, não é? É um jeito de fuga, dizer que não sabe, que esqueceu, enfim. É toda essa gama de comportamento, não é? Que que todas as pessoas têm. Não é? Às vezes o que convém, sempre lembra, ou quando convém, enfim. De forma que o ego é diferente do id. Por que é diferente? Porque o id, ele é essencialmente impulso, ele é instinto, ele é sempre querer. É totalmente irresponsável. O ego é pleno de responsabilidade, de preocupação com as consequências dos atos nossos. Então, a parte da nossa mente que é irresponsável, que só tem vontade, e aí que é o id. E a outra parte, que é o ego, que controla. Tem coisas que a gente dá vontade de falar, ou até fala e faz, depois fica com vergonha. Não é? Fica envergonhado, ou se sente culpado, enfim. A culpa já vem de outra dimensão da mente, né, que é o superego. De forma que o ego tem a tarefa de autoconservação da imagem, da postura, né, da autoconservação, do bem-estar, da reputação da gente, da pessoa. É interessante, né, que tudo isso é comum no dia a dia, né? É muito comum no dia a dia, onde a gente está, a gente encontrar, né? Sabe, se encontrar displicente. A gente esquece. Agora, na pandemia, quando você tem que sair de máscara, de volta e meia eu esqueço da máscara. Quando eu estou no elevador, tem que voltar para a máscara na rosto colocar. Então, é muito importante. Então, a gente vive sempre em constante vigilância. E quem é nosso vigilante, digamos, que é o ego. O ego. No que diz respeito, sabe, aos estímulos que vêm da gente, né? Estímulos que são conscientes, né? São experiência de memória, os estímulos fortes, sabe, aquelas coisas que você busca de fuga, você raciocina, pensa isso sim, não é a hora, enfim. Você quando vai prestar sei lá, quando está dirigindo, tem um descuido, né? Você tem vontade de avançar na contramão, tem vontade de pegar a melhor vaga, né? Furar fila,
Aí o ego fala assim, não pode, falta, não é? É interessante, né? Porque nesse campo nós temos as leis que cuidam dos idosos, é, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, as leis, as normas que existem nos condomínios, não é? Enfim, que muitas vezes não são cumpridas, sobretudo por quem é mais poderoso, grande, enfim. Sempre a inflação está na nossa frente e dá vontade de cometê-la, não é? Então a gente busca uma saída, remaneja esta vontade. Não é? É interessante que o ego lida com os estímulos para que esses estímulos não fiquem fortes, ficam moderados. O ego ajuda a adaptar, ajuda a gente a adaptar a realidade sem, sem transgredir as normas, as leis, a moral, o costume do lugar, da sociedade. É interessante, não é? Que a gente vive sempre querendo buscar sempre adaptação, não é? Então o ego é aquele que controla o nosso mundo interno. Quando o nosso impulso interno vem para o externo, o ego é aquele que controla os comportamentos em favor do benefício pessoal da pessoa, de mim, de você, enfim, que está, então, acompanhando este vídeo. E toda mudança, né, toda mudança que a gente muda, que a gente faz na vida, né? Por exemplo, você faz análise, você muda. Eu penso assim, que o fazer análise é você sair da sua mente, das suas emoções, da zona de conforto. Fazer análise é você falar dos seus monstros, das suas dores, das suas angústias, e o psicanalista, no caso, não é, vai interpretar e ajudar a você sabe, adaptar as suas forças internas em seu benefício, para viver socialmente bem e comunitariamente bem e também na sociedade. É interessante, né? Em toda mudança da pessoa, também o ego vai mudando. O ego é o órgão executivo da psique, né? Do psiquismo humano. Ele controla a modalidade, a percepção e o contato com a realidade. Ele tem coisas que não podemos, né? Tipo assim, um exemplo, você não pode ir na praia, você pode ir de roupa de praia, mandar para você entrar na roupa de praia dentro de um shopping ou dentro de um recinto, não é? Do mercado, enfim, se não é litoral. Então, por exemplo, se você vai à missa, à igreja, a um casamento, a roupa, o comportamento, enfim. Mas também tem pessoas que não olham, tem pessoas que não veem isso daí. Elas não percebem. E de repente, chama atenção. Aí entra o narcisismo, entra a neurose, entra o comportamento do psicótico, né? Na Bahia, eu quando criança, a gente tinha o maior medo que eu já passei na minha vida quando criança, adolescente, era de pessoas que a gente chamava de doidas, pessoas que saíam de casa, e a rua, a estrada, né? O mato era a sua moradia, ou as cidades, à margem, né? Passava fome e frio. Então, as pessoas, porque não tinha tratamento. Se tinha, os pobres, a maioria, não tinha. Até hoje ainda não tem muito acesso. Mas, de qualquer forma, é importante que a psicanálise ajuda a gente a se conhecer o nosso interior e depois como lidar com o mundo exterior. Olha, através dos mecanismos de defesa em que todos nós dispomos, a gente acaba controlando os impulsos. Tipo assim, depois eu falo sobre este assunto.
não é? Ele tinha um conhecido, um amigo, que dizia, olha, quando eu sou contrariado, ou sinto que eu sou injustiçado, eu dou 3 voltas na quadra para depois voltar e falar sobre aquilo. Eu, às vezes, quando me sinto injustiçado, eu falo na lata, eu falo logo, não é? E às vezes não dá, não convém. Mas é interessante que os nossos impulsos, às vezes, trazem percas grandes de amizades, perca da saúde, né? As pessoas que são deprimidas, né, angustiadas, né, precisam então de ser administradas, dá para administrar, só que precisa de ajuda buscar. O principal papel do ego é coordenar as funções, os impulsos internos, e fazer que eles se expressem no mundo externo sem conflitos. Sabe que a pessoa que chegou e ela começa a criar conflito, tudo quanto é lugar, né? A paz vai para o ar. O ego tem funções, né, de examinar a realidade. Como está a realidade? Eu não vou sair porque tem perigo. Não vou me encontrar com a pessoa, enfim, sei lá. E aí também o ego ajuda a pessoa a ter capacidade de síntese, de raciocinar, de elaborar, de simplificar. Sabe a pessoa prolixa que fala de tudo, enfim, o que mistura tudo? Então, o ego é uma instância mental realmente muito importante. Por exemplo, tem pessoas que, nas funções que elas têm, elas pensam que elas são, assim, como semideuses. No mundo dela. No mundo delas. E elas acham que têm razão e pensam que estão certas. E tem gente que até consegue ver a realidade assim como ela quer. Aí, entre outras classificações da psicanálise ou da psiquiatria de pessoas doentes. Doenças perigosas, não é? Comportamentos perigosos. De forma que, para Freud, a psicanálise é um instrumento que capacita o ego a conseguir uma progressiva conquista, do seu id, do inconsciente. A psicanálise capacita o ego a administrar os impulsos, o que traz depressão, que traz angústia, né, fobias, enfim. Por isso é importante a gente falar isso daqui, porque a psicanálise é um mecanismo também de cura, de ajudar a pessoa a se libertar e viver um bem-estar, um bem-estar. Para Freud, o ego representa o que podemos chamar de razão, né? O raciocínio, a razão, não a racionalização. Na psicanálise falamos também da racionalização, que é a pessoa que quer justificar tudo, elaborando argumentos, né? Eu bati o carro, foi por isso, assado, e eu falei aqui, eu briguei porque a culpa não é minha, não é do outro, sabe aquela questão? A pessoa começa a inventar as suas justificativas e é aquele dado, né? A pessoa mente e tem que mentir sempre para poder justificar a mentira, né? Isso é muito comum entre os humanos. E agora, essa dimensão, o ego é aquele que cuida do senso comum, né? Do que é comum a todos, do que é bem para todos. A pessoa que tem o ego fraco, volta e meia ele é vulnerável. Ele é Maria vai com as outras. Ele vive seguindo o vento. É um biruta. Em qualquer lado ele vai, e aí ele nunca dá bem com ninguém, sempre a culpa é do outro, enfim. E aí a vida fica sofrida. E agora, o id, Freud fala que o id representa as paixões.
a pessoa apaixonada fica cega, ela só vê o desejo dela, não é? Sabe, as pessoas que têm paixões por determinado tipo de coisas e correm risco de vida, não é? Isso é muito comum, não é? Paixão, não é? Sem a razão, sem o discernimento, enfim. Mas o ego se relaciona com o id, não é? Com o id. É mais ou menos assim, o Freud usou essa expressão, por exemplo, o id é um cavalo potente, forte, que tem força. O cavalo quer ir por ali. Mas o cavaleiro, quem está montado, tem a rédea na mão, tem que ter o remanejamento do cavalo para ir para onde que o cavaleiro precisa. Não é? Precisa ir para a saúde, para a paz, para a boa convivência. Né? Então, o psicanalista é aquele que ajuda um pouco os impulsos fortes humanos e ir para um caminho que possa ter saúde e bem-estar. Então, o cavalo é forte, nós somos fortes, mas também o ego é aquele que ajuda, não é? Ajuda a ir pelo caminho sem pedra, sem precipício, né? E aí a vida pode ser melhor. Tem gente que não consegue controlar bebida, não consegue controlar vícios, enfim, e tem gente que gasta nos jogos, tudo quanto é lugar, e depois não tem força, né? Não tem força. Então, a psicanálise é um pouco um método de orientação, é um método que a pessoa possa se conhecer ela mesma e ela vai encontrando como melhor viver. O ego tem por hábito, não é, de controlar as ações inconscientes, não é, e depois administrar. E depois levar ela para o externo, deixar acontecer, não é? No social, e como sua própria, digamos, vontade. Uma pessoa que é muito frágil, tem o ego, sabe, sofrido, por conta desde quando era criança, de quando nasceu, de quando tinha 5 anos, 7, 12, 13, ele deu toda essa formação aí, sabe, do ego, ajuda a pessoa a ter mais, sabe, se virar, ter temperança, ter paciência, sabe, e melhor administrar o momento atual da vida. Não é? Às vezes a gente passa por cada coisa na vida e fala, mas como eu suportei aquilo? Como eu suportei? Então, é importante fortalecer o ego para administrar. O ego é um núcleo da personalidade de uma pessoa, é uma parte da personalidade, da mente, que cuida da reorganização, né? Ele determina as vivências da gente, os atos pessoais. Também tem o ego coletivo, um ato coletivo. O que leva alguém a comemorar um título sabe, o time dele ele perde a cabeça. Ele mata, ele pisa, ele aborrece, não é? Quer dizer, ele é puramente id, sem controle. Não é? E aí entra o ego, que para administrar, às vezes na marra, né? Com policiamento, com grades, enfim. É interessante, é interessante. O ego vai pelo viés, pelo caminho, pelo princípio da realidade, para barrar os nossas vontades repentinas, né? Nossos impulsos. É interessante. Pesquise, estude, que vale a pena a psicanálise. Eu recomendo que você possa se inscrever, procurar aí na internet o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, né? Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, lá tem cursos para quem quer ser psicanalista ou para quem quer se autoconhecer e melhor com o mundo se relacionar. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva e possa partilhar e divulgar. Saúde, paz, e qualquer momento a gente volta com mais um
conteúdo. Coragem.